Fala, meus queridos. Bom, no local aqui, vocês estão vendo um pouquinho diferente hoje. O solzinho tá bem aqui, tá atrapalhando, né? Mas tá bonito, ó. Bom, estou no local aqui um pouquinho diferente hoje. Isso aqui é um parque que tem aqui na minha cidade. Bom, às vezes vai passar uma pessoa ou outra aqui, mas não tem problema. Tava pensando aqui, né, uma pergunta que me fizeram. Por que você vê, por que você tem contato com seus mentores e as outras pessoas não? Bom, vou explicar um pouquinho aqui nesse vídeo, tá? O que é isso daqui? Eu vejo essa parte da espiritualidade, de que alguns têm acesso, outros não têm. Na minha visão hoje, todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem a permissão, porque não existe um ser que sequer que não esteja ligado à fonte, a Deus, se quiser chamar assim. Todos estão ligados, todos têm permissão, todos têm a centelha divina dentro de si. Então, não tem como você se desligar do que você é em essência. Não tem como você se desligar do que você é. Estava ouvindo música e esqueci de tirar o fone. Estou vendo no vídeo, velho. Então não tem como você se desligar do que você é, né? O que acontece aqui? Algumas pessoas, elas buscam, elas têm essa busca e... Vamos falar missão, vamos falar dessa forma, missão. Né? Eu particularmente não gosto muito de falar, eu tenho uma missão espiritual, tal. Por quê? Dá uma licencinha para interromper o seu vídeo. Se você, assim como eu, sempre questionou se a vida é só isso daqui, então você tá no lugar certo. Aqui nós falamos de despertar da consciência, transição planetária, espiritualidade, contratos espirituais, mundo astral, terapia, mentoria, a gente fala de emoção, de comportamento, de hábito, enfim, de diversas coisas que envolvem a nossa vida como seres humanos. Aqui embaixo tem um link, nesse link você fala diretamente comigo no WhatsApp para que você possa agendar uma consulta, uma conversa, enfim. Caso você tenha interesse em todos os trabalhos que eu listei aqui embaixo que eu faço, tanto mentoria como terapia, sou especialista em ansiedade e também terapias espirituais, assim como apometria, contratos espirituais, leitura de consciência guia, onde você tem a imagem e tem recados do seu mentor espiritual. E eu vou deixar aqui embaixo também 2 links do Instagram. Um é o meu link do Trabalho com Ansiedade e outro é meu link do trabalho com as mentorias espirituais. E agora eu deixo você de volta com o vídeo, mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você sabe que gosta também desse assunto. Gratidão por estar aqui. Quando uma pessoa fala, eu sou um trabalhador da luz, eu tenho uma missão espiritual e etc. Arremete um pouco, não estou falando que isso é de fato isso aqui, mas arremete um pouco ao ego, de eu sou superior aos outros, então eu tenho que ajudá-los. Né? Uma sensação de superioridade, é um joguinho do ego, com uma vestimenta espiritual. Por isso que eu não gosto de falar missão, entende? Tem uma missão para fazer isso, tal. Mas sim, nós temos algumas escolhas que nós fizemos para vir aqui, para encarnar, sabemos que íamos esquecer. Tanto que até quem desperta se ilumina e acredito eu que não sabe tudo, não conseguiu ainda acessar todas as informações dentro do corpo material. Né? O corpo material ele nos limita muito, tanto que eu só despertei depois que eu comecei a trabalhar projeção astral, querer entender. Então eu vi que a outra consciência, eu no astral sou outra consciência, né? E mais acima, e acima, e acima, corpo átmico, búdico, etc. E você vai saindo do ego dessa entidade, né? Mais acima, menos ego, menos dualidade, menos identidade. Mas, por que alguns têm... Porque as pessoas falam, né? Por que você tem permissão e o outro não? Por que você tem permissão para acessar os contratos espirituais das pessoas, acessar registros acásticos, e o outro não? Tá, essa afirmação que o outro não tem a permissão, não vem de mim. Olha que borboleta branquinha, bonitinha. Não vem de mim. Tá vindo da pessoa. Eu nunca falei que ninguém tem permissão. Só eu tenho permissão porque eu sou especial, eu sou bom.
Não é essa a questão. Todo mundo tem a permissão. Algumas pessoas elas só se bloqueiam por causa do ego. O que é o meu trabalho? No fundo, independente da ferramenta que eu uso, o que é o meu trabalho? Ajudar a pessoa a lembrar quem ela é o máximo possível. Ou seja, trazer ela para a consciência, sair do ego e entrar na consciência. Michel, então você está falando que você saiu do ego, transcendeu e você é um ser iluminado. Eu falo, não, eu estou falando que alguns caminhos que eu escolhi me trouxeram paz. E hoje eu sei que eu vivo muito mais consciente do que antes. E eu sei que eu transcendi muita coisa do meu ego já. Isso não quer dizer que ainda não tenho. E acredito que sempre vai ter. Acredito que nós não conseguimos viver aqui sem o ego, mas essa é uma crença minha, não quer dizer que é uma verdade. Porque eu vejo dessa forma. Nossa, caiu algo pesado da árvore. Então, assim, eu não venho falar verdades para vocês, né? Por exemplo, uma cliente me procurou, ela falou, nossa, eu sempre quis ver o meu mentor espiritual, sempre quis ter acesso, até ouço, até tenho uma intuição e etc. Mas tá, às vezes a pessoa não consegue ter esse acesso. Às vezes porque ela escolheu não ter esse acesso quando veio, ela poderia se assustar. Às vezes porque tem algum implante mesmo, algum chip astral, por contrato ou por intencionalmente de seres negativados para poder bloquear a pessoa. Às vezes tem N fatores que podem chegar a isso. Você está com um chakra desequilibrado, tem questões emocionais ali, às vezes tem questões genéticas que a pessoa tem que ela não consegue acessar e tudo mais. Michel, mas dá para trabalhar tudo isso? Dá para transcender tudo isso? Dá para transcender tudo isso, dá para você ter esse acesso. Eu demorei anos e anos e anos para conseguir ver, para ter a visão espiritual, para conseguir ir num lugar e ver, aqui tem um ser assim, aqui tem um ser assado, aqui tem isso daqui. Fazer a leitura mais profunda demorou mais ainda, que é da onde esse ser vem, por que ele está aqui, por que ele está conectado ao campo dessa outra pessoa que mora nesse lugar ou que trabalha nesse local. Então todas essas informações, elas vêm com muito, claro, estudo. Para mim, veio muito com meditação. A meditação me ajudou muito, porque a meditação ela faz com que você transcenda a parte mental e os pensamentos, todo esse barulho mental, essas vozinhas na cabeça. E a vida espiritual, ela está além disso, né? Além dos pensamentos. Não a vida, fala-se tudo é espiritual, mas a vida espiritual que eu estou dizendo é ouvir de fato a espiritualidade, seja o que você chama de Deus, de anjo, de mentores e de guias. E nada mais são do que a sua própria consciência de outro plano, tá? Nada mais é isso que isso. E essa cliente falou isso para mim, né? E ela queria ver, queria ter acesso, queria fazer perguntas. Aí eu falei para ela de um trabalho que eu faço, né? E esse trabalho se chama leitura de consciência guia. Essa leitura de consciência guia é onde eu acesso, né, os mentores da pessoa em plano astral. Mas Michel, mas todo mundo pode fazer? Não é todo mundo. Quando a pessoa chega para mim, a pessoa, eu nem falo desse trabalho aqui, né? Mas quando a pessoa chega para mim, ela tem que ter permissão para poder ter esse acesso. Michel, por quê? Porque às vezes ela não está preparada e ela acessar muito cedo, ela pode bugar, assim, ela pode atrapalhar mais do que ajudar, se ela não tiver consciência para poder ter acesso a esse trabalho. Michel, como assim? Foi na academia, você nunca levantou um peso, você coloca, sei lá, 50 quilos cada lado no supino. Você vai se lesionar, você vai se machucar. Talvez você se machuque de uma forma que você nunca mais consiga voltar com o teu ombro, com o teu braço, da mesma forma que era. É a mesma coisa com a consciência. Estamos trabalhando com a consciência, com a alma, nesses trabalhos, né? Então a gente tem que ter respeito, tem que ter cuidado, tem que ter permissão, tem que ter algumas autorizações. Não só da equipe da pessoa, mas da minha também, da minha hierarquia e tudo que rege o meu trabalho aqui. O que acontece na leitura de consciência guia? Você tem algumas perguntas, eu passo algumas perguntas para as pessoas que querem, mas você não precisa ficar preso a essas perguntas. Algumas perguntas
que você pode fazer para o teu mentor ou mentora, às vezes a mentora, para você acessar, para você compreender, né, o que está, enfim, o que você quer saber em geral, né? Por que eu estou conectado com você, com esse mentor, enfim. Você faz algumas perguntas, né, são 2 a 4 perguntas ali, é o que eu indico no máximo para você ter respostas profundas, tá? Coloca muita pergunta, é mais difícil a gente acessar. É muita informação. Então, eu coloco esse trabalho à disposição das pessoas e estou falando aqui para vocês, né? Porque já todo mundo tem permissão para acessar os mentores, ver, conversar. Não é, cara, não é. E por isso tudo que eu expliquei. Às vezes você não está preparado. Eu mesmo, quando eu comecei a acessar os meus mentores, só terminando, eu coloco a imagem do teu mentor. Tá? Hoje nós temos a inteligência artificial. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue ter um direcionamento de missão pelas palavras do seu mentor. Quando que ele se conectou com você? Por que vocês se conectaram? Desde quando que vocês trabalham juntos? Enfim, vem essas informações geralmente. Né? O mentor fala para você, se apresenta, dá o nome. Tem algumas pessoas que ele dá um símbolo, que é muito legal. Que a pessoa coloca aquele símbolo na casa e está sempre ancorado com a hierarquia dela. Enfim, cada trabalho é cada trabalho. Olha que legal, estou limpando todos os galhos que caíram. Aqui é muito bonito, é muito bem cuidado. Aí tem a imagem do mentor que eu faço, né? Eu descrevo como eu vejo ele na IA, e a IA faz assim, idêntico ou quase idêntico. Até o ambiente, tudo. Se tiver pessoas, seres que trabalham com você, que estão além do mentor, eles já podem aparecer também e eu coloco, né? Tem cliente meu que já apareceram 4. Coloquei 4 imagens, esses 4 mandaram mensagem. Teve trabalhos que eu fiz que foi 1, teve trabalho que eu fiz que foi 2, enfim, daí cada um está preparado para receber o que tem que receber. A leitura de consciência guia. Ou seja, qual consciência que te guia, que te rege, né? É um trabalho muito legal, o que eu mais gosto de fazer, inclusive. É bem além da apometria, assim, é mais legal. Acho mais divertido fazer. Eu trago esse trabalho para as pessoas que querem ver o mentor, a mentora, quer saber de onde vem, quer saber quem está do lado ali trabalhando, guiando, enfim. Porque eu falo assim, nós temos o mentor específico que está com você, que te ajudando, e tem os guias, né? Os guias, eles são seres que vêm e vão, muitas vezes estão no trabalho, eles estão ali te ajudando, dependendo da fase que você está passando, de lições que você tem que aprender, de consciência e etc. Então, cada uma vai te trazer uma coisa diferente, né? Então, os guias vão mudando, o mentor não, o mentor está sempre ali, né? Regendo tua vida, às vezes várias vidas. Então, é um trabalho muito legal. Né? E voltando agora, quando eu fui acessar os meus mentores no plano astral, eu assustei. Né? Eles apareciam para mim, muito louco, porque eu via eles assim como se fosse um desenho animado. E todos com uma aparência humana. Então eu entendi que eles falaram, a gente não pode aparecer exatamente, a gente coloca essa imagem como se fosse um desenho animado para você não assustar. Aí eu fui acostumando a minha programação em Michel, né, a minha programação no corpo material. Aí eu ia acostumando, eles não apareceram direto assim, porque senão eu podia dar uma bugada, digamos assim. E aí, um bem TV, bonitinho. E aí, eu fui vendo eles, e quando eles apareceram para mim de verdade, foi uns 6, 7 meses nesse processo de ir acostumando com eles, né? E quando eles apareceram para mim de verdade, de fato, né, e eu tenho seres que não são daqui, tem seres que me ajudam em trabalho principalmente, que não são humanos, né? E, na verdade, a maioria de nós, tá? Tem seres que nos ajudam que não são humanos, né? Então a aparência deles não é humana, é diferente, pra gente é feio. E eu assustei a ponto de demorar para aparecer de novo para mim. E teve uma época que eu incorporava, né, meus mentores. Então, eles me incorporavam e falavam através de mim. E eu assustei quando veio um mentor que eu não conhecia, ele me incorporou, a energia era totalmente diferente, eu assustei. Ficou tudo vermelho assim pra mim e tal. Aí eu demorei uns 2, 3 meses para voltar e conseguir incorporar novamente, né? Então,
Porque cria, por quê? Conscientemente não, isso vem dos medos e das programações que nós temos no nosso corpo material, na nossa genética, na nossa rede neural e etc. A gente tem que ir com calma para a gente não bloquear o nosso processo. Né? Tanto que esse mentor depois pediu desculpa para mim, falou, cara, foi na empolgação que você estava despertando e tal, me incorporei e tal, não era para ter incorporado naquele momento, você não estava preparado e tal. Então assim, quando as pessoas veem hoje, né, o mentor que eu sou hoje, né, espiritual e tudo que eu faço, o trabalho que eu faço, elas acham que eu nasci, eu sou especial e tudo, eu faço tudo de forma que foi me dado, foi entregue porque eu sou especialzão. Eu falei, não, eu fui atrás, né, foram muitos e muitos anos, né, pelo menos uns 16 anos que eu estudo a fundo mesmo sobre espiritualidade, sobre a mente humana, sobre o mundo espiritual, sobre energia, sobre religiões e etc. E todas as informações que foram colocadas no planeta para confundir mesmo, né? Vocês querem nos confundir, nos afastar de nós mesmos. Então, foram anos e anos, não só de estudo, mas de prática, de treinamentos, de processo dentro do plano espiritual. E posso falar para você que o que mais me ajudou foi a projeção astral. Foi o que mais me ajudou. Porque você está em outro nível de consciência, então você consegue trazer a informação mais pura dentro do seu corpo material. E aí você vai quebrando alguns paradigmas dentro do seu corpo material. E dói, né? Nosso ego se machuca, porque o nosso ego vai sumindo aos poucos. Ele não se apaga totalmente, como a gente conversou, mas ele vai sumindo, ele vai enfraquecendo o seu poder diante da tua vida. Você sai do automático, você começa a viver mais consciente, porque você começa a ter mais compreensão dos bastidores da vida, que é o mundo espiritual. Quem que está fazendo isso ou aquilo e tudo mais. Então você começa a ver. E isso é muito legal, isso é muito massa. Então, Shell, todo mundo pode ver os mentores? Todo mundo pode. Mas depende do momento que você está, da consciência que você está. Vou dar uma volta. Vou dar uma volta com vocês. Ali uma das questões energéticas que eu sentia. Questões energéticas que eu sentia. Deixa eu baixar isso aqui. Questões energéticas que eu sentia, elas eram, o que eu posso dizer, elas eram muito esquisitas, né? Tanto que falavam para mim, você é sensitivo. Eu ouvi esse termo, sensitivo. Quando eu vi a primeira vez, eu fui, olha que legal, que é os caminhos que tem aqui. Eu fui tentar entender o que é sensitivo, o que é essa bagaça aí, sensitivo. Eu fui entender que você sente as energias, você sente o mundo espiritual, tal. Só que eu sou meio cético com as coisas. Então, falei, bom, se eu sinto algo que eu não vejo, eu quero ver. Eu quero entender o que é isso daqui. Não só eu sinto e pronto, eu quero entender. Eu gosto de compreender as coisas. Eu gosto de ter entendimento das coisas. Estou tentando procurar um saguizinho para mostrar para vocês. Eu filmei um aqui, eu vou colocar na edição aqui, eu coloco. Se eu não achar um agora. Um saguizinho, tem um monte de saguizinho, tem um capivara. Bonitinho. Bonitinho. Olha o caminho que eu tô indo aqui. Esse parque, eu vinha todo domingo aqui nesse parque. Todo domingo eu vinha aqui. Sentava mais ou menos perto ali de onde eu tava. Aqui é bem pra baixo já no parque. É vazio, né? Não tem ninguém. Mas eu vim aqui pra ler. Eu pegava café, colocava na térmica. Pegava uns pães de queijo na padaria. E vinha 7 horas, 8 horas da manhã. Ficava até 11, meio-dia. Sentava no canto ali. Cantinho que eu sei que não passa muita gente. E ficava lendo. É muito bom. Eu gostava muito de fazer isso. Parei um pouquinho porque minha rotina mudou, né? Quando eu estava solteiro, morava sozinho, eu fazia isso todos os domingos.
Se eu não estava com meu filho, eu vinha sozinho, senão eu vinha com ele. Ele tem um parquinho ali perto de onde eu estava falando com vocês, né? Eu ficava olhando ali, que tinha umas crianças correndo. Aí você consegue deixar a criança ali brincando, você fica lendo ali na mesa e tal, fica tranquilo. Né? Então, olha os bichos que tem aqui, ó. Capivara e o cágado de barbicha. É, vulgo tartaruga que nós chamamos, né? Mas não é. Bom, questão energética, voltando. Por que eu vim gravar esse vídeo aqui com vocês? Porque me chamaram para vir aqui. Você precisa gravar vídeo lá, para falar de determinados assuntos, né? Porque aqui tem outra egrégora, outra energia, né? Eu vou dar aqui para vocês, ó. Olha como é que é. Não tem ninguém aqui, ó. Posso dar a volta. É lógico, aqui eu tô no meio da semana, né? Aí vocês percebem que no meio da semana é mais tranquilão aqui. Final de semana vem mais gente. Mas é muito tranquilo, né? Então, tá com outra energia. Isso aqui é no meio da cidade. Vocês não conseguem ver daqui, mas os metros aqui à minha esquerda tem uma avenida, né? Então eu sinto passando os carros ali. É o barulho, sinto não, né? Eu ouço o barulho. Eu comecei a querer entender a questão energética. Falei, o que é isso aqui, energia? Aí eu encontrei física quântica, comecei a estudar o professor Hélio Couto, né? Eu acho que é um pai aí da física quântica para muita gente. Né, o Hélio, eu amo demais o Hélio, né? Ele me ajudou muito. Falando aí de 2010, 2012, 2013, 14, 15, até 2022, 2023 mais ou menos, eu via muito o Hélio Couto. Aí, dei uma parada e agora eu tô voltando, porque o conhecimento dele é demais, né? Muito, né? E a gente sabe que não é ele especificamente, que é justamente a espiritualidade acessando ele, né? Ele tá canalizado, tanto que ele... muitos vídeos que eu faço aqui, eu faço de forma canalizada também, tanto que depois eu nem lembro o que eu falei, né? Acho que vocês percebem, se você tem sensibilidade com isso, você vai perceber que não sou eu, né, Ego Michel falando, você percebe que é algum mentor meu que está falando através de mim. E o Hélio fazia isso nas palestras dele, tanto que quando ele fala em terceira pessoa, que você se liga. Ah, vocês acham que o Hélio não sei o que, aí você se liga que ele está canalizando, né, algum ser. A emoção meio brava, dando bronca na galera. Você está perdido, né? A galera está perdida e tal. Não aprende nem isso e tal. Isso aqui é coisa de criança e tal. Vocês já tinham que saber. Tipo, a espiritualidade indignada com o tamanho ego das pessoas. Acho engraçado demais. E é desse jeito, né, que acontece. Realmente eles estão... a gente com a gente, né? Quando você acessa a tua consciência e desperta, você percebe o quanto que você perde tempo com coisas do ego, né? Uma frase, hoje eu estava ouvindo o Hélio, andando aqui inclusive, estava ouvindo, tem algum carro vindo? O Hélio estava falando assim, a maior definição do ego é essa, eu quero porque eu quero, no tempo que eu quero. E não permite o fluxo das coisas, né? Daí ele estava até explicando do Wu Wei, que é a questão do taoísmo, né? Que é a ação com a não ação e tal, enfim. Todo esse processo. Não vou explicar aqui que não é a questão do vídeo. A questão do vídeo é da permissão com os mentores. Eu quero conversar com vocês. Né? Mas acho que ficou claro já. Vocês conseguiram compreender isso tudo. Já eu posso acessar? Pode. Né? E meu trabalho é justamente para isso. Né? Eu não estou aqui. Enfim, vou falar assim, eu tenho um trabalho de mentoria, tenho um trabalho de terapia. O meu trabalho de terapia, ele vai ajudar a limpar o que está te bloqueando, limpar questões do ego, limpar emoções reprimidas que estão bloqueando a tua energia para alguns acessos espirituais. A mentoria já é um trabalho para você que já limpou muita coisa. Às vezes nós temos que trabalhar coisas terapêuticas dentro das mentorias, claro. Eu trabalho em mim até hoje, né? E a mentoria é um acompanhamento, né? Pega na mão e vem por aqui, para você poder acessar quem você realmente é. Né? O que é viver uma vida com significado, que sempre foi o slogan, desde que eu comecei a atender, sempre foi pôr uma vida com significado. Meu primeiro livro, né, que eu escrevi,
Se chama Por uma Vida com Significado, tá na Amazon. Viver com significado é você se reencontrar com você, né? Você estar consciente de si. E a maioria das pessoas não está. Como é que você acha que você está, você não está. Então é justamente isso. Você viver com significado é você viver consciente, vivendo agora. Você viver não no automático e não de forma reativa. E para isso você precisa do quê? Espiritualidade, conexão com Deus, com a fonte. Não tem outro jeito. Você é a própria fonte. Então você tem que se reconectar com você mesmo, com você mesma. E é isso que vai te ajudar. Então a minha mentoria ajuda nisso, né? Tem pessoas que fazem uma sessão por mês é o suficiente. Tem pessoas que querem toda semana. E a gente vai. E é lindo ver o processo das pessoas se encontrando e vendo o quanto que elas sofreram à toa, vamos falar dessa forma. Nada acontece à toa, mas à toa no sentido de, cara, o ego prega peças mesmo na gente pra gente sofrer, né? A gente viver sofrendo. E eu acho que um caminho muito legal é esse trabalho de leitura de consciência guia, quando você traz pra fisicalidade, a materialidade de você ver, de você enxergar o teu mentor, né? De você enxergar o teu mentor e ter as mensagens e as respostas dele, né? Para você poder entender tudo que está acontecendo na tua vida, ter direcionamento e tudo mais. E o legal é você fazer a leitura de consciência guia, ter acesso à imagem do seu mentor e tudo mais, seu cérebro se acostuma, e depois você fazer os contratos espirituais. É um trabalho de 6 meses que a gente caminha junto, pelo menos 4 a 6 meses, né? Que a gente trabalha, são várias sessões, além de 30, 40 páginas de informação aí para te guiar. Quem é você? O que você veio fazer? Qual que é o teu caminho? Qual que é o melhor caminho para você aqui, nesse estado de consciência que você está, né? Então, assim, é maravilhoso assim, esses trabalhos. Eu gosto muito, sou muito grato pelas permissões, né? De tudo que a espiritualidade me entrega. E fica o convite para você. Você quer conhecer teu mentor, quer ter esses acessos, manda um WhatsApp para mim, manda uma mensagem, você fala direto comigo no WhatsApp, que está no link aqui embaixo. Me segue no Instagram, na rede social, eu sempre coloco algumas coisas lá. Você acompanha também um pouquinho mais do meu dia a dia, né, com a minha família e tudo mais. E ver como que eu posso te ajudar, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Vai lá, Cash.